Olá, meus caros alunos. Neste vídeo aqui nós vamos fazer a correção das atividades, né, que eu propus para vocês fazerem no final da aula sobre Platão. Essas atividades aqui elas foram selecionadas, né, desde para recordarmos, né, da primeira aula, tá? Então não vai falar apenas de Platão. E também, né, foram atividades propostas, mas não impede vocês de fazerem todas as atividades, né, estejam me mandando mensagens aí, né, para tirar alguma dúvida, tá? Mas nas próximas aulas eu vou corrigir, né, todas à medida que for passando as aulas, tá bom? Então a primeira atividade proposta aí foi a número 1. A filosofia surgiu nas colônias gregas da Magna Grécia, entre o final do século VII e o início do século VI a.C. Várias condições históricas propiciaram o surgimento dessa forma de conhecimento que iria influenciar decididamente o Ocidente. Entre outras causas do surgimento da filosofia, é correto apontar a invenção da arte náutica, da matemática e da astrologia. Olha, a matemática, a astrologia, é, até mesmo da arte, né, não especificamente da arte náutica, são elementos, são instrumentos da filosofia para se obter o conhecimento, né, como forma de você estar utilizando a razão. Tá? Então, são ferramentas que a filosofia utiliza, tá? Não como causa do surgimento da filosofia. Então, a letra A está errada. A B. Introdução de pesos e medidas nos territórios da Grécia por parte dos orientais está errada também devido à introdução de pesos e medidas não ter nenhuma influência com a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, né? As proposições que a filosofia, né, nos traz. Tá? Então, não tem uma relação. Letra C. A invenção da lógica por Aristóteles. Bom, para aqui, né? E veja bem, nós estamos falando do surgimento da filosofia. Aqui está falando da invenção da lógica por Aristóteles, né? Aristóteles surgiu muito depois, né, do surgimento, nasceu, né, muito depois do surgimento da filosofia. Então, com certeza está errada, tá? Aristóteles foi um grande filósofo, né? A gente ainda vai ver ele no próximo vídeo, né, sobre o pensamento dele, mas não está relacionado ao surgimento da filosofia. D. A Guerra do Peloponeso, que aperfeiçoou as técnicas de combate naval, e dos hoplitas, os primeiros infantes, cujo status de corpo armado democrático favoreceu a busca da isonomia e enterrou de vez a pretensão dos partidos aristocráticos. Aqui também, mais uma vez, né, não tem muita relação com o surgimento da filosofia e também está num contexto temporal, né, diferente, porque a filosofia surge aqui do século VII, né, antes de Cristo, e a Guerra do Peloponeso está ali por volta do século III. E a letra E, a invenção da política, com o surgimento da lei como instrumento regulador das ações humanas em conjunto, e a descoberta do espaço público, onde o discurso mítico e enigmático é substituído por aquele persuasivo, acessível a todo cidadão, que pôde então argumentar racionalmente, sustentando sua tese contra os demais. Correto, né? Com o surgimento, né, da democracia, a vida política, né, da polis, não bastava mais explicar, né, nos discursos ali na ágora, as explicações, trazer o misticismo, as explicações místicas para esses discursos. Você precisava argumentar, né, sobre o seu ponto de vista, né, defender o seu ponto de vista. Então, essas explicações místicas, elas são rompidas a partir do momento que há uma necessidade, né, desses discursos ali na vida política da polis. Tá? Então, a resposta correta da número 1 é a letra E. A gente discutiu um pouquinho sobre isso na nossa primeira aula. Tá? Número 2.
baseado nas grandes preocupações dos filósofos gregos e nos acontecimentos históricos que vão desde o fim do século VII até o final do século III a.C., pode-se dividir a filosofia grega em 3 períodos. Bom, esses 3 períodos eu já comentei com vocês em 2 vídeos, tá? O primeiro é o pré-socrático, o segundo é o socrático e o terceiro é o pós-socrático. Tá? Nos pré-socráticos, nós temos lá Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, né, que são filósofos que tentam explicar, né, a constituição do mundo, né, a constituição dos seres ali, por meio de elementos da natureza, né, da imutabilidade, né, das coisas, ou da mutabilidade das coisas. Né? O período socrático, né, nós temos aí como referências, né, de filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E no período pós-socrático, eu comentei com vocês no vídeo de Sócrates, né, corresponde um pouquinho mais às correntes, né, de pensamento como o cinismo, o epicurismo e o estoicismo, tá? Então, nós temos esses 3 períodos aí que divide a filosofia grega, né, clássica. Então, vamos lá. A letra A. Primeiro período, pré-socrático, quando a filosofia ocupou-se principalmente com a origem e o devir dos cosmos. Correto? Né? Período pré-socrático. Segundo período, socrático, quando a filosofia, através de Sócrates, Platão e Aristóteles, investiga e elabora os princípios da ética, da lógica e da metafísica. Correto também. Terceiro período, pós-socrático, de decadência, no qual a filosofia, abandonando as grandes questões metafísicas anteriores, dissolve-se em questões éticas, como o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Correto, tá? Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? E que eu já cheguei a comentar em outros vídeos, tá? Então, nós já temos aqui a nossa resposta da número 2, é a letra A. Bom, mesmo que vocês não tenham lembrado, né, sobre essas características aqui, ó, né, de cada um deles, as outras questões, elas nos mostram, né, porque elas estão erradas simplesmente pela própria divisão dos períodos, tá? Então, olha só, na letra B, o primeiro período pré-socrático ou cosmológico, tá até ok, né, correto, mas o segundo período está falando de platônico e aristotélico. Já o terceiro, período socrático. Tá? Esses 2 períodos aqui, né, não estão trocados, né, e não existiu esse período platônico e aristotélico, tá? Muito menos nessa ordem. Né? Sócrates veio antes, né, de Platão e Aristóteles. Né? Veio antes no quesito de pensamento. A letra C, o primeiro período pré-filosófico, né, está errado. Segundo período pitagórico, está errado. E terceiro período pedagógico, também está errado. Né? Nós não ouvimos falar sobre esses 3 tipos aqui de período. Letra D, primeiro período mitológico, está errado. Segundo período alexandrino, está errado. Terceiro período religioso, também está errado. E a letra E, primeiro período pitagórico, segundo período democrático, terceiro período sofístico. Também, né, estão errados. Então, nos restaria, né, de toda forma, a letra A. Tá? A próxima questão aí é a número 3. Considere o discurso de Sócrates no banquete, repetindo o que teria escutado de Diotima, de Mantineia. Tá? Eu comentei com vocês no vídeo sobre Platão, né, que o banquete ele discursa sobre o papel pedagógico, né, do amor. Tá? Então, esse texto aqui ele, né, vai nos mostrar como que a busca, né, pelo conhecimento, né, os caminhos, né, que o amor nos mostra aqui, vão servindo de degraus para, né, chegar ao conhecimento verdadeiro, tá? Por meio de perguntas. Tá? Não vou ler o texto aqui, vocês, né, já vão ter lido. Então, vem aqui. Ó. Nesse texto,
de Platão, Sócrates discursa entre esses convidados falando sobre o nascimento de Eros, o amor. Da análise do texto pode-se concluir, olha, nem precisaria ter lido o texto, né, se a gente tivesse já o conhecimento do significado da palavra filosofia. O amor é algo dos filodoxos, amantes da opinião, a doxa. Portanto, não deve ser cultivado pelo autêntico filósofo. É claro que não deve ser cultivado as opiniões, né? O filósofo ele está ali para romper com esse senso comum, né? Romper com essas meras opiniões, tá? Então, o amor não é isso, não é dos amantes das opiniões, dos filodoxos, né? O amor é do filósofo. A própria palavra filosofia, né, vem de duas junções, né, de duas palavras gregas, né, de filo e sofia, que significa amor ao conhecimento. B. O amor produz a dormência da alma. Deve ser cultivado somente pelos artistas. É claro que não, né? O amor desperta o conhecimento. Né? Quando você ama algo, né, você ama o conhecimento, né, você está sempre buscando cuidar dele. Né? Então, não produz a dormência da alma. Na verdade, desperta a alma. O amor cumpre uma função mediadora no processo filosófico, fazendo o amante da sabedoria passar por degraus até atingir o belo em si. Isso, né? Então, o amor ele vem como degraus. No texto tem uma parte que fala aqui sobre subir aqui, ó, subir sempre, né, como se servindo de degraus, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra C. Tá? Eu comentei sobre esse papel, né, do amor também no vídeo sobre Platão. As outras duas aqui, né, também estão erradas, não correspondem com o papel do amor. Né? Sócrates se refere à forma de amar dita amor platônico. Não, o amor platônico, né, vem do pensamento de Platão. E o trecho em foco foi utilizado para fundar o erotismo da sociedade grega. Né? Totalmente sem sentido, né, com o que a pergunta aqui, a proposta, né, nos pede, tá? Principalmente da análise do texto. Então, a nossa resposta correta, C. A número 4, né, é uma questão relacionada a Aristóteles, por isso que eu não pedi para vocês fazerem. E a número 5, né, está falando de um filósofo pré-socrático. Para Heráclito, segundo a frase dele aqui, ó, com o devir a filosofia deixa de ser e passa a contemplar também o movimento. A palavra que completa corretamente o pensamento filosófico é, bom, para vocês não, né, se confundirem, né, com os significados aqui das palavras, tá? Talvez vocês não lembrem, né, do que Heráclito propunha, né, que ele propunha que as coisas estavam sempre em constante mudança, né? É só vocês confrontarem o oposto, né, da palavra movimento. Né? Qual das alternativas é o oposto da palavra movimento? Porque na frase está falando que a filosofia deixa de ser para se tornar, para contemplar também o movimento. Então ela deixa de ser o contrário de movimento, né? O oposto de movimento. Então, finito é o contrário de movimento? Não. Metafísica? Não. Essencialista? Não. Estática? É. Né? Estático, parado. Né? O oposto de estar movimentando. Então, a filosofia deixa de ser estática e passa a contemplar também o movimento. Então, a nossa resposta número 5 é a letra D. A próxima questão, a número 7. Sobre o senso comum, analise as afirmativas abaixo. 1. Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo.
Está correto? Sim, tá? Olha só, são noções que são compartilhadas, né, pelos indivíduos, né, comum a esses indivíduos, então não tem critérios, e significa um conhecimento que é adquirido, né, ao longo da nossa vida, né, na sociedade em que a gente nasce, na família em que a gente nasce, as crenças em que a gente é submetido ao longo, né, das nossas experiências, tá? Então, isso é o que nos possibilita ter um senso comum, tá? Ter opinião sobre algo, por mais que essas opiniões se aproximem de um conhecimento científico, de um conhecimento verdadeiro. Então, a primeira afirmação está correta. Segunda afirmação. O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passado de geração em geração. Até aqui tá certo, né? É mais ou menos o que estava falando na afirmação acima. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas. Então, aqui também está correto, né? O senso comum a gente não fica testando, né? Fazendo métodos científicos aplicados à nossa vida, né? Toda hora. E sim no modo comum e espontâneo de assimilar as informações e conhecimentos úteis no cotidiano. Sim, né? Seria impossível, né? E impraticável se a gente aplicasse o método científico em todas as nossas ações, né, no dia a dia. Então, o senso comum ele, né, nos ajuda a viver de certa forma, tá? É claro que a gente tem que estar sempre com essa preocupação de superá-lo, né, mas não todo de uma vez, tá? Senão a gente nem consegue viver. Mas então as duas afirmações estão corretas. Então é só achar a alternativa que apresenta as duas, é a letra C. Ok? Então, a próxima questão, e a última, é a questão de número 9. Questão 9, né? Para Platão, existem 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas. Cada tipo, em sua teoria política, deveria ocupar o seu respectivo cargo na sociedade, a fim de formar uma organização perfeita da polis. Com base nessa informação, assinale a alternativa que refere-se ao caráter, né, concupiscível. Veja bem, na aula sobre Platão, a gente viu que Platão separa 3 tipos, né, define 3 tipos de alma. A primeira, né, a alma racional, aquela que corresponde à cabeça, né, à sabedoria, tá? E aquela que os governantes deveriam ter, né? Um governante sábio, né, teria um senso de justiça mais apurado e assim poderia, né, governar a cidade, né, de forma mais harmônica, né, para todos os seus habitantes. A segunda alma é a alma irascível, né, ou alma colérica, tá? Essa alma ela era mais típica dos guerreiros, né? Estavam mais suscetíveis à violência, à defesa, né? Quando o corpo se sentia ameaçado, por exemplo, né? A sua segurança. E a alma, né, concupiscível, né, ou alma apetitosa, que era aquela alma mais ligada ao desejo, né, às coisas básicas do corpo, né, como a necessidade de comida, de bebida, dos prazeres sexuais, da necessidade de se reproduzir, né, para manter, né, para perpetuar a nossa espécie. Então, são coisas mais voltadas para os instintos básicos. Tá? E essa alma ela estaria, né, presente nos trabalhadores braçais, né, nos artesãos, nos agricultores, nos comerciantes, aqueles que iriam sustentar, né, a sociedade. Cada uma dessas almas vai despertar uma virtude, né, nos homens. A primeira das almas, né, vai despertar a sabedoria, né? A virtude da sabedoria. A segunda alma vai despertar a fortaleza, a coragem. E a terceira alma,
vai despertar, né, a temperança, tá? Então, nós estamos nos referindo à terceira alma, a concupiscível, tá? Então, nós vamos procurar nas alternativas aqui aquela que corresponde à terceira alma, aquela que é a base da sociedade, tá? Então, vamos lá. Letra A. Mais ligado à liberdade e aos desejos. É o caráter de pessoas mais afetadas, mais afeitas, né, ao trabalho manual e artesanal. É essa daqui, nossa resposta, né, também já logo de cara aí, na questão número 9, letra A. Vamos ver as outras. B. Por serem dominadas por impulsos de raiva, essas pessoas estariam aptas ao serviço militar. Olha, que tipo de alma, né, que tem essa característica aí? Né? É a alma irascível, né? Aquela que vai despertar a virtude ali, né, da coragem, né, da fortaleza, típica dos guerreiros, tá? Aqueles que estão para defender a sociedade, tá? A alma que é colérica também, né? Então, a B é a segunda alma. C. Esse tipo de caráter estaria, para Platão, mais próximo da racionalidade e, concomitantemente, da justiça. Né? Ou seja, né, quanto mais você fazer uso da razão, né, mais próximo da sabedoria, mais, né, o senso de justiça, mais a virtude da justiça você irá desenvolver. O que conferiria às pessoas que o têm a capacidade de governar, ou seja, de atuar na política. Ou seja, essa daí é a primeira alma, né? A alma racional, aquela que desperta a sabedoria, né? A virtude da sabedoria. Então, né? Também não é a concupiscível, né? Não é a que a gente estaria procurando. A correta é a letra A. Também não poderia ser nenhuma das alternativas, já que a gente achou a resposta. Tá bom? Espero que tenha ficado bem explicado, né, que vocês tenham compreendido o porquê, né, das respostas dessas questões e qualquer uma outra questão que vocês ficarem com dúvida, né, vocês podem estar me enviando, né, para a gente tentar solucionar aí juntos, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês, né, por mais uma aula, né, presentes aqui virtualmente, e até a próxima aula, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento de Aristóteles.